Eu tava vendo Matrix Resurrections e eu fiquei tão impressionado o quanto ele é ruim, o quanto ele é feio, o quanto ele é brega, o quanto ele é bagunçado e o quanto eu amei esse filme. Toda a parte metalinguística em que ele próprio se odeia. Nós tínhamos estilo, nós tínhamos diálogo, não era só bi. Que critica remakes, reboots e continuações. Originalidade e novidade. Duas coisas que eu acho essenciais pra ter na cabeça pra começar a trabalhar no Matrix 4. Eu acho que é meio difícil ter originalidade e novidade quando é Matrix 4, que retrata a audiência e os executivos de estúdio como completos idiotas. O que eu gosto é tiro, porrada e bomba. Tem que ter arma, um monte de arma. Ele não pode ser mais uma nova versão recalchutada, regurgitada. Por que não? É o que vem. Obviamente, Matrix é sobre política trans. Criptofascismo, É uma metáfora. da exploração do capitalismo. Lana Wachowski, a diretora desse longa, basicamente disse: "Você quer tanto esse filme? Tá bom, mas eu vou fazer um filme tipo foda." Um filme tipo Tammy e o T-Rex, baby. Onde a sinopse é: Tammy e Paul Walker, que ele descansa em paz, são namorados até que um valentão leva os dois a uma área selvagem onde Paul é gravemente ferido por um leão. E no hospital, um médico maluco chamado Dr. Wackenstein transplanta o cérebro do rapaz para um animatrônico de T-Rex, fazendo com que Paul Walker vá de um estudante de ensino médio a um carniceiro vingativo que mata as pessoas sem remorso. E que também usa o telefone. Moshi. Não perca na sessão da tarde. E esse é o filme, uma história de vingança, uma história de amor entre uma moça e um T-Rex. E mesmo que claramente os movimentos e os braços do T-Rex são tão perfeitos que colocam o Jurassic Park no chinelo, essa coisa foi feita com orçamento baixo, extremamente baixo. E isso é uma característica dos filmes tipo foda-se. Eles normalmente são muito baratos e grotescos. E foi exatamente isso que a Lana fez. Ela pegou 190 milhões de dólares e fez um filme tipo foda-se. Precisa ter muita coragem para fazer isso com uma corporação multibilionária. Por isso e pelo Matrix original, que ela fez junto com a irmã dela, Lily, que as duas têm meu respeito eterno. Mesmo que elas tenham feito um filme com essa cena. Mas tenho mais em comum com um cachorro do que com você. Mas eu amo cachorro, sempre adorei um cachorrinho. Essa põe até Crepúsculo no chinelo. E toda essa introdução gigantesca foi só pra puxar um assunto: Matrix, o original. Mas eu não vim falar sobre as partes mais legais do filme, que são as cenas de ou tiro pra todo lado, que foram parodiadas e homenageadas 1 milhão de vezes. Mas sim na parte chata, que uma infinidade de filmes falham miseravelmente, na exposição. E por que eu vou falar isso? Porque eu quero. Exposição basicamente é quando o autor começa a explicar algum elemento para que a audiência possa entender o que está acontecendo no filme. Pode ser sobre a história, pode ser sobre um personagem ou sobre o universo do longa. Uma exposição bem feita tem 3 fundamentos importantes. Primeiro, mostre, não fale. É como o velho ditado: uma imagem vale mais que 1000 palavras. É muito mais interessante e cativante você ver as coisas acontecerem do que chegar alguém para narrar ou explicar alguma coisa para você. Deixa eu te mostrar do que eu tô falando. Katana, she's got my back. She cut all you in half with one sword stroke, just like mowing the lawn. I would advise not getting killed by her. Her sword traps the souls of its victims. Isso é exatamente o que você não deve fazer. Você não para no meio do filme para dar uma aula. Sabe por quê? Porque a maioria das aulas são chatas. Chatas pra caralho. O que você deve fazer é criar uma situação natural, que estabeleça a exposição para a audiência e ainda assim mantenha a história envolvente. Agora olha um bom exemplo do que eu tô falando. E eu que pensei que minhas piadas eram ruins. Me dê uma razão para eu não mandar meu capanga arrancar sua cabeça. Que tal um truque de mágica? Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tadá! Ele... se foi. Acho que ninguém precisa falar pra você que esse cara é perigoso. Ok, segundo fundamento: ataque com exposição. Basicamente acontece quando alguma informação é dada a um personagem e aquilo faz cair o
da bunda, mudando totalmente a perspectiva daquela pessoa depois desse novo elemento. Como acontece no Império Contra-Ataca, quando Darth Vader conta para Luke quem é o papai. Isso muda todo o conflito do Skywalker, porque ele não tem só que derrotar o Império agora, ele também tem que enfrentar o próprio pai, de alguma forma tentar salvá-lo e redimi-lo do lado negro da força. Agora, de que serve saber que ela é a Katana e que ela vai te proteger, seu estúpido Rick Bandeira? E terceiro, exposição certa na hora certa. Quando colocar exposição no roteiro, o escritor deve balancear perfeitamente a hora e o quanto de informação ele deve entregar. Revela demais e a audiência vai perder o interesse porque as coisas ficam previsíveis. Bird Box tem esse problema. Ele começa com a Sandra Bullock sozinha falando com os pirralhos, mas aí voltamos no tempo e como é um filme de apocalipse, não é preciso ser nenhum Sherlock Holmes para saber que as pessoas que ela encontrar até o momento do começo do filme provavelmente vão virar presunto. E já que elas vão morrer mesmo, você simplesmente não se importa. Mas por outro lado, fala de menos e as pessoas vão se desconectar do filme, ficando sem entender nada. O autor tem que atiçar a curiosidade da audiência e encher a cabeça dela de perguntas, para ir respondendo elas no momento certo e guardar as grandes revelações pro final. Como acontece em Sexto Sentido, o filme vai te dando as pistas lentamente, chegando até a esfregar as respostas na sua cara, mas é só lá no final, quando aquela aliança rola no chão. Agora, para explicar por que Matrix é uma aula de mestre em fornecer exposição à audiência, vamos voltar no tempo, para o longínquo ano de 1999. A internet e computadores não era um conceito tão claro como hoje em dia. Só para te dar uma noção, era a época da internet de escada, onde demorava 10 anos para carregar uma imagem, onde nas capas de revista aparecia um moleque surfando pela net em cima de um teclado segurando um mouse, onde foi lançado o filme Hackers, em que a Angelina Jolie e sua galerinha faziam lutinhas de vírus e navegavam por ambientes 3D como se a internet fosse um time de videogame, e as roupas deles eram mega bizarras. Agora imagina o tamanho do trampo que era para explicar para as pessoas daquela época sobre uma simulação de computador que mantém os humanos sob controle para usar eles como baterias. Não é um conceito fácil de se explicar para alguém que não tem o conhecimento básico, mas de algum jeito eles conseguiram. E como? Mantendo uma história interessante e seguindo as regras da exposição. Primeiro, mostre, não fale. Quando Morpheus começa a falar vagamente da Matrix, ele vai... Welcome to the desert of the real. Viu que ao invés de parar o filme para dar uma aula, ele joga na nossa cara que baralho que tá acontecendo? Segundo, ataque com exposição. Quando Morpheus revela que era tudo uma simulação, Neo surta completamente. Tudo que ele viveu até agora é uma mentira. Isso vai impactar em todas as ações dele daqui pra frente. Não tem mais como ele voltar atrás. E terceiro, exposição certa na hora certa. Esse geralmente é o mais complicado de conseguir, e para isso eu vou dar uma resumida no primeiro ato do filme para poder explicar melhor. Essa Dominatrix cheia de couro dos pés da cabeça consegue parar o tempo para dar uma voadora na cara do policial e desce o cacete de todo mundo, mas corre de segurança de boate para atender o telefone e some. Aí, Keanu Reeves, o cara mais breathtaking que existe, tem que seguir o coelho branco, mas não esse coelho. Esse coelho, que acaba levando ele até a Dominatrix de couro. Depois disso, ele recebe o telefone que, graças a Deus, não existe mais. Segue instruções para fugir, mas acaba com a boca colada pelos agentes do FBI. E depois enfia o grampo que vira um inseto robô em volta de Gosma no umbigo dele. Mas aí um outro cara aparece que dá uma pílula vermelha pro Keanu. A gente não vê em nenhum momento ele lavar a mão. Você lava as mãos antes ou depois. Que faz com que Neo acorde pelado em um útero de gosma cheio de cabo enfiado nele, que acaba dando descarga, fazendo que a nave o abduza. E lá eles jogam ele na Matrix de novo. E só aqui, depois de 40 minutos de filme, onde toda essa loucura aconteceu e a única coisa que está passando na cabeça da audiência é: que porra é essa? Que finalmente o filme põe as cartas na mesa. E é assim que se dá a exposição certa na hora certa. Agora, não sei se vocês repararam, eu usei a mesma sequência para explicar as 3 regras. Por isso que o filme consegue comunicar tão efetivamente coisas complexas, até para quem não entende merda nenhuma de computador. Ele mantém você engajado o tempo
todo, enquanto continua em uma crescente intensa de cena após cena de puro espetáculo audiovisual, e por isso Matrix marcou a história do cinema para sempre. E mesmo que todas as continuações, como eu posso dizer, não foram tão boas, continua irrevogavelmente. Embora sua primeira pergunta pareça mais pertinente, o salto de uma equação assimétrica inerente à programação evitado não é inesperado. A emergência de uma anomalia básica, a emergência da próxima e não precisão matemática. E que algumas cenas do original envelheceram muito mal. Que isso? Eu tô vendo Coiote e Papaléguas? Matrix é um filme tão excelente que aqui estou eu falando dele mais de 20 anos depois que ele foi lançado. Mas vocês sabiam que na verdade era pro Will Smith ser o protagonista? Só que ele rejeitou o papel para fazer isso. And that would be my belt buckle. Gordon, when you're telling this story to your grandkids, you make sure that you leave this part out. Ainda bem que ele rejeitou, porque no final do filme, ao invés de dar um no agente Smith, ele ia dar um tapão na cara dele na frente de todo mundo. Will Smith just smacked the shit out of him. Keep my wife's name out your